Boa noite, pessoal. Legal. Muito bom. A gente vai esperar o pessoal entrar. Tem uma galera chegando e daqui 2 minutinhos a gente vai dar início. Enquanto o pessoal está entrando, eu quero fazer a propaganda de novo. Eu já falei, mas eu quero reforçar. Tem um aplicativo que você pode baixar de uma série que chama The Chosen. E é muito legal. Se você ainda não assistiu, baixa lá esse aplicativo, The Chosen, e com certeza você vai ser abençoado. A gente começou a assistir de novo e é muito legal. E outra coisa, né? Eu quero indicar um livro aqui, um livro muito bom, o melhor livro que eu já li. Não deixe de ler nesses dias. Esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Também já dando as boas-vindas ao pessoal que não faz parte da nossa comunidade, mas os irmãos espalhados aí de outras cidades, de outros lugares, sejam muito bem-vindos. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos então dar início ao nosso tempo aqui, a palavra pastoral de hoje à noite. Já lembrando que o Sacha ontem falou com muita propriedade do nosso chamado para a oração. É fundamental nesses dias de angústia, de dúvidas, de incertezas, né, nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela igreja. E hoje eu quero falar sobre um chamado para ser resposta dessas orações, né? Nós temos um chamado que é para as boas obras. E Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus ele preparou esses dias, esse tempo, para mostrar a sua bondade por meio da sua igreja para um mundo que está angustiado, para um mundo que está afundado na sua falta de esperança. Então Deus ele já havia preparado tudo isso. Isso é plano de Deus. E ele preparou eu e você para que a gente possa mostrar para um mundo que está angustiado, que está triste, sem esperança, a sua bondade. Então o nosso chamado é para ajudar as pessoas, ajudar os outros. E nesses 12 dias de confinamento, de dúvidas e incertezas, Deus tem testado a nossa fé. Ele tem, como eu já disse antes, revelado o nosso coração e mostrado alguns ídolos. E eu falo isso por mim. Deus ele tem mostrado alguns ídolos no meu coração, né? Eu tenho visto como isso pega para mim e eu acho que pega para todo mundo de alguma forma, em alguma medida. Nós estamos passando por um intensivão na escola de Jesus de ser e fazer discípulos. Você crê nisso? Você crê que tudo isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas? Deus ele está ensinando o seu povo e ele está nos chamando a ajudar as pessoas. E essa ajuda pode mexer nesse que é o ídolo mais conhecido, mais famoso da história. Todo mundo conhece, esse ídolo tem um nome que é o dinheiro, o tutu, a bufunfa. Eu estou ficando velho. O dinheiro, né? Então, principalmente num momento de escassez, e eu já estou projetando algo que eu não sei se vai acontecer, mas provavelmente vai mexer no bolso de todo mundo, esse ídolo ele fica evidente, né? Deus ele revela facetas do nosso coração pecaminoso, como o egoísmo, a avareza, e ele começa a trabalhar. Nós teremos oportunidades de ajudar os outros com os nossos recursos. Deus ele vai mexer, pois é a vontade de Deus que sejamos generosos. Desde o começo da igreja, lá em Atos, só um pano de fundo rapidinho, vocês lembram? Comecinho de Atos, Jesus, o ressurreto, ele diz para o seu povo que ele enviaria o seu Espírito, e esse Espírito começaria a habitar num novo templo. Ele habitaria no seu povo, o povo da nova aliança, e ele então comissiona esse povo para ir fazer discípulos de todas as nações.
E como prometido em Pentecostes, esse Espírito ele preenche esse novo templo, ele preenche o povo da nova aliança. Pedro ele se levanta e ele começa a pregar o evangelho e milhares de pessoas respondem positivamente a esse apelo. Então começa a se formar novas comunidades de adoradores generosos. Então nós começamos a ver a diferença aí de dois templos. Os discípulos estavam juntos, eles diariamente partiam do pão, né? Tanto eles estavam juntos no pátio do templo, como de casa em casa. Enquanto tudo isso acontecia, Lucas ele conta algo diferente. Parece que do meio do nada, né? Ele fala que as pessoas então começam a doar os seus bens, os seus recursos para um fundo em comum para ajudar os necessitados. Isso é muito legal. Você vê ali logo no começo da igreja as pessoas preocupadas em ajudar o próximo, em ajudar aqueles que tinham necessidade. E a gente fica meio sem entender por que ele está falando isso, até nos lembrarmos, até saber que era uma prática descrita na lei e que deveria ser feita através do templo e seus líderes. Está lá em Deuteronômio, capítulos 14 e 15. E esse é o ponto de Lucas, fica muito claro. O novo templo, que são os discípulos de Jesus, eu e você, está cumprindo o que Deus sempre quis para o templo em Jerusalém, de ser um lugar onde as pessoas possam ver a generosa presença de Deus. E eles ficam doidos. Os discípulos ajudando as pessoas, isso fazia com que eles parecessem maus. E nós sabemos que os religiosos só pensam neles mesmos, eles são egoístas. Então, é interessante que Lucas ele faz essa distinção entre os dois templos. E hoje Deus ele não habita mais num templo feito por mãos humanas, mas ele habita no meio do seu povo. Como prometido, ele nos deu um coração de carne. E Atos 2, 44, 45 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 35, distribuíam segundo a necessidade de cada um. Em Atos 4, versículos 32 e 33, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Os discípulos entendiam que tudo que eles tinham pertencia a Deus. E por isso, quando o irmão estava em necessidade, eles deveriam ajudar. Olha só o que Paulo escreve para Timóteo. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos, agora não pense em ninguém, olhe para a sua vida, pense em você. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo, então, ele instrui, ele fala como eles deveriam usar as suas riquezas, que não são deles, que vêm de Deus. O problema é que a riqueza que não está disponível para as boas obras. Ele não está falando para eles venderem tudo ou para eles não terem riquezas, mas ele está falando que eles devem usar o que eles têm, as riquezas que eles têm para as boas obras. Agora, o que é as riquezas, né? Eu entendo que riqueza é tudo aquilo que nós temos que não é para as nossas necessidades básicas. E nesse sentido, nós temos muitas riquezas. Eu acho que se fosse hoje, Paulo estaria falando para nós, ou para a grande maioria da gente. A maioria de nós entraria aqui nos que são ricos. Aí a gente fala, não, mas eu não sou rico. Aí alguém vai falar, não, você é rico. Não, eu vou falar, ciclano é rico. Aí o ciclano fala, não, fulano é rico. A riqueza é tudo que a gente tem, que não faz parte daquilo que é considerado necessidades básicas. E quem vai definir essas necessidades básicas? O mundo consumista, capitalista? Não.
a própria Bíblia. A Bíblia diz que se você tem o que comer, o que vestir e onde morar, esteja satisfeito. São as necessidades básicas, né? E a gente começou a fazer um exercício aqui em casa, né? A gente sentou hoje na nossa devocional e geralmente, quando eu estou preparando os estudos, daquilo que Deus colocou no meu coração, eu gosto de falar com as minhas filhas, com a minha esposa, ter o feedback delas, né? E tentar ruminar tudo aquilo. E a gente fez um exercício em casa com as crianças e foi muito legal. E eu aconselho, acho que é sábio nos dias de escassez, a gente fazer esse tipo de exercício. E a gente começou a ver tudo aquilo que era riquezas, tudo aquilo que é supérfluo na nossa vida, tudo aquilo que não faz parte das nossas necessidades básicas e que a gente poderia facilmente doar ou vender para ajudar aquelas pessoas que estão precisando das coisas básicas, das necessidades básicas. E aí foi interessante que a Luísa já logo de cara olhou os brinquedos dela, que fica aqui na sala, os brinquedos do Noah. Ela falou, eu poderia vender os meus brinquedos. Eu falei, Lu, muito bom. Você curte, é legal, mas você não precisa deles. Você viveria sem eles. E aí então a Júlia olhou para as minhas pranchas. Eu falei, não, pera aí. Pegou pesado agora. Falei, não, pai, você poderia vender as suas pranchas. Aí as minhas pranchas, você tem razão. Eu não preciso delas. Eu curto elas, mas eu não preciso delas, eu poderia vender. E aí a gente começou a trocar ideia, foi muito legal. A gente olhou para nossa televisão. Não, tudo menos a televisão. E aí foi legal que a gente começou a falar os valores das coisas. E as minhas filhas têm dificuldade de entender ainda muitos valores, mas elas têm aprendido e é muito legal esse exercício, né? E quando a gente converteu o valor das pranchas, da televisão, para a quantidade de comida que a gente poderia comprar, elas ficaram abismadas. Falaram, pai, isso a gente poderia ajudar muitas pessoas. Eu falei, realmente, a gente poderia ajudar muitas pessoas. E elas falaram, então vale a pena. Eu não quero ficar sem televisão. Eu falei, eu também não. Mas se precisar, a gente vai fazer, a gente vai ajudar pela graça de Deus. Então, o problema é que muitas dessas coisas que não são essenciais, elas acabam tendo um valor na nossa vida que elas não deveriam ter, né? E a gente atrela felicidade, alegria, contentamento a essas coisas. E todas essas coisas só tem em uma pessoa. Alegria, contentamento, propósito, felicidade, só existe uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem tem, é muito mais fácil você dar para os seus filhos do que você não dá para ensinar valores, né? Então a gente tem que começar a fazer esses exercícios. E mesmo que a gente não passe por um tempo de escassez mais severo, de tempos em tempos é bom a gente exercitar, a viver com menos, né? A se contentar com pouco, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Aonde a gente tem se agarrado, quais são os nossos valores. Amém? Então, olha só, a gente ora para que Deus faça a vontade dele. Oramos, santificado seja o seu nome seja conhecido por todas as nações, né? Mais do que o coronavírus, que o seu nome seja exaltado. Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, ela vai ser feita. Nós sabemos disso, né? Venha o teu reino, esse reino ele já foi inaugurado, ele vai ser cumprido de uma vez por todas, né? Nós sabemos que a vontade de Deus ela está sendo feita, né? Deus ele nunca vai falhar. E talvez uma parte dessa oração que nunca fez tanto sentido, ela vai começar a fazer sentido para algumas pessoas. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E eu quero ser resposta dessas orações, né? Eu oro para que nós estejamos atentos para sermos resposta a essas orações. Que tremenda oportunidade de deixar Deus trabalhar nessa área que pega tanto para a maioria de nós. Oportunidade de sermos generosos. O chamado é para a generosidade. Tiago 2, 15 e 16 diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe der nada, de que adianta isso? Eu recebi um post esses dias onde um grupo de amigas criaram uma rede para ajudar trabalhadoras informais.
Em 4 dias, essa rede já tinha mais de 10 mil participantes e elas já tinham ajudado centenas, dezenas de mulheres, de trabalhadoras. No elevador do nosso prédio, fizeram um cartaz falando para os idosos, para a galera do grupo de risco, que eles poderiam contar, né, no que eles precisassem, nas compras, farmácia, no que for. E aí eles colocaram umas linhas em branco para o morador colocar ali o seu nome, colocar o seu apartamento, o seu telefone. O que a gente tem feito? Eu não sei, às vezes eu fico julgando qual é a motivação porque eles estão fazendo tudo isso, eu não sei. Mas eu sei que nós deveríamos ter as melhores das motivações. Na verdade, nós temos a melhor das motivações. Né? Nós fomos criados para as boas obras, para uma vida de generosidade. Isso glorifica a Deus, né? E faz com que as pessoas vejam esse Deus que é rico em bondade. E a minha esperança é que eles coloquem a fé nele. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, quando eu entendo que Deus enviou o seu único filho para morrer no meu lugar, ele prova o seu amor dessa maneira, mesmo quando eu não estava nem aí para ele, mesmo quando eu ainda era alguém que não queria saber de nada. Eu consigo olhar para as minhas coisas, eu consigo ver os meus recursos, as minhas riquezas, o meu carro, a minha casa, o meu tempo, e ver que isso não tem mais o valor que tinha antes de eu conhecer Jesus Cristo. Essas coisas perdem o valor. Eu colocava minha felicidade, né, minha esperança nessas coisas, depois de Jesus Cristo, elas já não têm o mesmo valor. Elas já não são mais vitais para a minha felicidade. E nós podemos, então, nos desprender dessas coisas e mostrar para o mundo onde está a nossa verdadeira segurança. Quando nós nos desprendemos dos nossos recursos, do nosso tempo, nós começamos a viver de forma generosa, a gente grita bem alto para o mundo aonde está a nossa segurança. Nós podemos nos arriscar, não tem como perder, está consumado. Nós somos enriquecidos em todas as coisas em Cristo Jesus. Então nós temos um chamado para a oração. Oremos por um avivamento genuíno. Né? Nesse tempo de dificuldade, o evangelho ele frutifica. E nós somos chamados também para as boas obras, para ajudar os outros. E eu quero encerrar com Gálatas 6:10, que diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, que sejamos encontrados ricos, milionários nas boas obras. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, louvado seja o seu santo nome, porque não tem como perder. Senhor, obrigado, porque o Senhor venceu o maior inimigo, o nosso maior inimigo, que é a morte na cruz do Calvário. E o Senhor nos garantiu algo que nenhum dinheiro, nada do mundo pode comprar. E por causa disso nós somos os maiores abençoados, os mais ricos de toda a face da terra. Nós somos muito ricos em Jesus Cristo. E Pai, o Senhor tem nos dado muitos recursos, muito além mesmo daquilo que a gente necessita, Pai. E trabalhe então, Senhor, nas nossas vidas, pela sua graça, por meio do seu Espírito, para que a gente tenha um coração generoso, assim como aqueles irmãos na igreja primitiva. Que nós possamos usar desses recursos para abençoar as pessoas, para abençoar aqueles que necessitam, que estão ao nosso redor. Eu não sei aonde essa crise vai parar, pode ser que realmente eu mesma precise de ajuda. Eu não sei, Pai, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, e enquanto o Senhor nos der recursos, a gente quer poder ajudar, para que o seu nome seja glorificado e para que as pessoas
conheçam o Senhor. Principalmente ajudar aqueles da família da fé, Senhor. Senhor, nós também oramos pelos nossos governantes. É tão difícil entender o que está acontecendo, eles oscilam, agora vai acabar a quarentena ou nós devemos permanecer. Uma hora é a crise financeira, outra hora é a saúde pública. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Então nós pedimos que o Senhor, que é soberano, conduza a sua nação, conduza todos os governantes, tanto do nosso país como o mundo afora. E, Senhor, mais uma vez eu clamo para o alívio para o seu povo. Traga alívio, Senhor. Que o Senhor realmente acabe com tudo isso, se assim for o seu propósito, se assim for o seu plano. Louvado seja o seu nome, nós te bendizemos, nós te amamos, nós pedimos e agradecemos no nome do nosso precioso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, obrigado aí. É muito bom poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu espero que vocês fiquem firmes, né? Que sejamos generosos, oremos, vamos orar e vamos estar atentos aí para a necessidade, principalmente da nossa galera. Deus abençoe, até a próxima, em breve, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.